Beleza, gente? Vamos lá, dar sequência aqui. Então, falando de fluxo de mensagem. Nota importante, né? A gente está falando de fluxo de mensagem e não de fluxo de sequência. Se vocês notaram, o fluxo de sequência, ela não é uma seta tracejada. E essa seta que a gente está olhando é uma seta tracejada. Isso é importante porque é diferente. Notem que aqui eu tenho uma seta tracejada. Isso é fluxo de mensagem. Quando ela não é tracejada, ela é contínua, ela é fluxo de sequência. Qual é a diferença entre fluxo de sequência e fluxo de mensagem? Um fluxo de sequência liga atividades, né? Os componentes de atividades, os gateways, os eventos, enfim. Quando eu utilizo um fluxo de mensagem, então, aqui ele representa a interação entre várias entidades ou processos distintos. Opa! Um fluxo de sequência, vamos lá, um fluxo de sequência, quando a seta ela é contínua. Eu, por exemplo, tenho uma piscina, né, um processo, e eu tenho lá algumas raias. Eu tenho 3 raias lá dentro, representando áreas funcionais diferentes, 3 áreas funcionais diferentes, e eu iniciei, mapeei o meu processo, e esse processo, algumas atividades são executadas por essas 3 áreas. E essa sequência, onde eu coloco a primeira atividade na primeira área funcional, daí a segunda atividade é da segunda área, a terceira volta para a primeira, depois volta para a terceira área funcional. Toda essa ligação que eu vou fazer entre essas atividades e consequentemente, gateways ou eventos intermediários, eu vou usar um fluxo de sequência, ou seja, a seta contínua. Eu estou dentro do mesmo processo. Eu tenho várias raias, mas do mesmo processo. Quando eu quiser trocar, interagir ou trocar mensagens, informações com fluxos distintos, diferentes, aí é fluxo de mensagem, é tracejado. Isso é importante. A ferramenta vai berrar para você ali, ela vai dizer, opa, tem alguma coisa errada aqui. Então, é usado para mostrar um fluxo de mensagem entre duas entidades que estão preparadas para enviá-las e recebê-las, né? Na notação aqui do BPMN, isso é representado por 2 pools diferentes. Olha aí, 2 piscinas diferentes, né? 2 processos diferentes. Então, isso é importante, isso é um conceito importante que a gente tem que ter. Então, vamos para um exemplo aqui. Então, eu tenho, na verdade, aqui 2 processos. Um processo que eu estou chamando de fornecedor e outro compra de mercadoria. Então, fornecedor, compra de mercadoria. 2 piscinas. Notem que cada um desses processos, eles também possuem 2 raias, não, são 2 raias. E aí eu tenho agora, vamos lá, aqui fica bem claro o que a gente estava falando aqui na slide aí anterior, porque se você notar aqui, ó, olhando para essa seta aqui em cima, é uma seta contínua. Então, notem quando eu ligo esse evento inicial com a atividade analisar ordem, né? Ele iniciou, analisar ordem, o que está acontecendo aqui? É uma seta contínua. E quando eu passo, por exemplo, aqui emitir fatura e ligo com processar e enviar fatura, também é contínua. Eu estou trocando informações aqui, ou atividades, fluxo de sequência entre 2 raias do mesmo processo. Quando eu vou trocar informação, quando eu troco informação, aqui embaixo, olha a seta tracejada aqui. Quando eu uso a seta tracejada, é que eu estou trocando mensagem ou informação entre 2 processos diferentes. Então, um é fluxo de mensagem, outro é fluxo de sequência. Então, o que eu tenho aqui embaixo? Então, dessa forma eu começo, o meu processo, na verdade, ele começa aqui, né, com a solicitação da compra. Ele está começando aqui embaixo com a solicitação da compra. Aí o que ele vem? Ele vem no setor de compras, então, setor de compras aqui, compra mercadoria. No setor de compras, analisar solicitação, feito pelo compras, realizar cotação, também dentro do departamento de compras. Depois de realizar a cotação, eu mando processar a ordem de compras no departamento financeiro, por exemplo. Então, processar a ordem de compras é no departamento financeiro. E aí, o que vai acontecer? Eu venho agora, né, acompanhando aqui, processar a ordem de compras, eu venho para o evento intermediário, encaminhar solicitação. Notem que lá dentro eu tenho uma cartinha, isso significa enviar uma mensagem.
Então, esse evento intermediário, ele envia uma mensagem para o outro processo, que é o processo do fornecedor, lá para o setor de vendas do fornecedor. E esse processo só será iniciado a partir do recebimento de uma mensagem, ou seja, essa mensagem que veio lá do processo comprar mercadoria. E aí, dentro do setor de venda, eu analiso ordem, compra aceita, se aquela compra for aceita ou não. Se não for aceita, olha, um gateway aqui exclusivo, né? Ou seja, só, é binário, sai de um lado ou de outro, só não finaliza. Se sim, aí eu venho para emitir a fatura, passo a atividade para processar e enviar a fatura para o setor financeiro, lá do fornecedor, e aí o que eu tenho? Eu tenho uma mensagem aqui, ó, processar e emitir fatura. Processar e emitir fatura. Quando eu faço isso aqui, eu estou aguardando a fatura. Então, agora é o contrário. Esse processo aqui, depois que ele enviou a fatura, ele manda a fatura para o financeiro da compra da mercadoria, paga a fatura, termina. E, ao mesmo tempo, né, na hora que eu troco a mensagem, eu preciso entregar a ordem e receber o pagamento. E termina o processo. Ótimo. Muito legal. Eu tenho dois processos que são distintos, um processo que é ó, comprar mercadoria e tem um outro processo que é o do fornecedor. Esses processos eles interagem através de envio e recebimento de mensagens, e como eles são processos distintos, eu necessariamente preciso sinalizar essa troca de mensagem através de setas pontilhadas. Isso é importante. Aqui eu tenho um outro exemplo, e é o mesmo exemplo. Notem que é o mesmo exemplo anterior. Eu tenho compra de mercadoria. E agora, isso aqui está me dizendo exatamente o quê? Mas, então, Max, antes a gente fez. Isso é igual? Como assim? Vamos lá. Aqui eu estou sinalizando o seguinte: o meu processo interno é compra de mercadoria. Eu tenho um processo de compra de mercadoria dentro da minha empresa. E aí eu tenho o departamento de compra e o departamento financeiro. Notem que ele vai começar o processo solicitar compra igualzinho ao anterior. Vai fazer a análise de solicitação, vai realizar a cotação, vai passar para o financeiro para processar e vai encaminhar uma solicitação ao fornecedor. E vai aguardar a fatura para que eu possa pagar essa fatura. Isso aqui, essa modelagem que a gente está olhando agora, está dizendo para mim o seguinte: eu não sei, não me interessa o que o fornecedor tem internamente lá, qual é o processo do fornecedor. Eu simplesmente estou sinalizando que internamente na minha empresa, para quando eu for comprar alguma coisa, o processo é esse. E, obviamente, que eu preciso encaminhar essa solicitação para o fornecedor e aguardar a fatura. Porque se essa fatura não vier para mim, eu não vou finalizar o meu processo. Agora, o que acontece internamente lá no fornecedor, não me importa. Então, eu tenho formas de mapear isso. Agora, mas o fornecedor, eu quero mapear o processo do fornecedor, ou esse fornecedor, sei lá, ele já me passou o processo dele e eu preciso entender para que eu possa melhorar, otimizar o meu processo interno aqui, enfim. Mas nesse caso eu posso modelá-lo dessa forma. Mesmo assim, eu tenho as duas setas tracejadas, indicando que eu tenho envio e o recebimento de mensagens. Aqui um exemplo, a gente falou lá do gateway lá e acabou ficando, né, de um gateway inclusivo, né? A gente só falou lá do exclusivo e do paralelo. Então, um exemplo. Então, um gateway inclusivo é usado para criar caminhos paralelos alternativos. Né? Quando eu coloco esse gateway inclusivo, isso é importante, para pelo menos um caminho seja tomado. Ele deve ser projetado para pelo menos o caminho seja tomado. Isso é importante. Agora, eu posso ter mais de um caminho, porque eu estou fazendo inclusivo, não exclusivo. Então, vamos analisar aqui. Ó. Ele iniciou, examinou o cliente. Opa, foi para um gateway aqui. E eu estou vendo que há uma esferinha, uma bolinha lá dentro, então eu sei que é inclusivo. Isso significa dizer o quê? Que tanto eu posso solicitar exame de sangue e solicitar um ultrassom do abdômen. Ótimo, foi solicitado 2 exames. E esses 2 exames depois vieram para cá para convergir e análise do resultado. Notem, eu não posso colocar aqui um gateway paralelo, não posso usar o paralelo, porque se eu botar o paralelo, eu estou dizendo que o mesmo tempo do exame aí de sangue, o exame de abdômen tem que ser, não tem que esperar o outro terminar, e não é isso que eu quero, não é verdade, não é isso que a gente está fazendo. Mas eu também não quero restringir a um único exame, eu quero dizer que ele pode ter mais de um exame. Então, aqui, eu estou colocando um gateway inclusivo para que eu possa ter caminhos alternativos.
E o gateway complexo, que a gente também não falou lá, eu tenho mais de caminhos. Notem que aqui eu tenho saindo do mesmo fluxo aqui, ó, duas informações. Eu tenho 4 fluxos saindo do mesmo gateway complexo. Ele é usado para modelar comportamento de sincronização mais complexo, né? Quando eu tenho vários fluxos saindo do mesmo processo, da mesma tarefa, né? Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, ó, eu estou dizendo mínimo de 2 veículos de comunicação. Eu especifiquei. Então, eu estou dizendo o seguinte, que a hora que eu realizo uma campanha publicitária, no meu processo, eu posso tanto vincular isso no Facebook ou distribuir folders. Ou eu poderia, ó, mínimo, eu poderia vincular na rádio, vincular na TV. Então, eu tenho 4 fluxos saindo desse gateway dizendo, olha, o mínimo tem que ter 2, não importa quais. Ele não é um inclusivo, porque aqui eu tenho muito mais processos saindo do mesmo, e eu estou identificando aqui, por exemplo, qual é o mínimo que eu quero. Isso é inclusivo. E depois ele convergiu aqui e foi para a finalização. Isso vai depender do teu processo, obviamente, da característica do que você quer modelar. E a gente vem para subprocesso, mas eu vou continuar subprocesso porque a gente vai começar um assunto novo no próximo vídeo. Até mais, pessoal!